Aqui, em um espaço de 300 metros, temos um templo budista, um templo hindu e uma mesquita. Por que há tantos chineses? É basicamente porque foi isso que aconteceu na China durante séculos. Por isso, onde você for, sempre há bons chineses. Os chineses que procuravam trabalho também passaram por essa região. E é por isso que 70% da população de Cingapura é originária da China. Os indianos aqui, por exemplo, chegaram porque Cingapura foi uma colônia inglesa por 150 anos. Os ingleses trouxeram muitos indianos, mão de obra escrava, eu suponho, com certeza. E vocês viram que demos só 2 passos. E aqui na frente já temos uma mesquita. E os muçulmanos, bom, os malaios em grande parte são muçulmanos. E por outro lado, também há uma igreja católica, mas aqui o catolicismo na verdade não tem muito peso. Aqui principalmente tem muitos chineses. Muçulmanos, indianos e claro, dessas 3 religiões eu adoro porque você tem uma rua em que em 500 metros tem um templo de cada uma. Cingapura tem apenas 60 anos como nação e foi uma colônia que era extremamente pobre, a ponto de que as pessoas comuns não tinham nem sequer água potável e faziam suas necessidades em baldes. E hoje em dia é um país com um dos PIBs per capita mais altos do mundo. Eu sou Nata, este é o Chapatonic e hoje vamos conhecer um pouco da história e como é a vida em Cingapura. O fato é que Cingapura foi um caso extremamente único, como as bolas daquele touro. Cingapura se tornou independente, mas de forma forçada. Eles foram obrigados a se tornar independentes. Tinha sido uma colônia inglesa, da qual conseguiu se tornar independente, mas formou-se como um estado da Malásia. Mas depois de uns 2 anos, basicamente disseram: desculpe, estamos expulsando vocês da Malásia, se virem sozinhos. Cingapura, embora tivesse ficado como parte da Malásia, a cultura era muito diferente, a questão das leis, tudo era muito diferente da Malásia. Cingapura, embora tenha conseguido se independizar dos ingleses, que era o que buscava, não sabiam se estariam preparados para sobreviver sozinhos. Portanto, quiseram se unir à Federação Malaia, o que conseguiram, mas por um tempo muito curto. Então, em 65 disseram para eles: bom, agora vocês se virem sozinhos. E nesse momento, ficou até como um fato histórico, o primeiro-ministro Lee Kuan Yew, inclusive na televisão pública, ao vivo, chorou diante das câmeras. Foi um momento de total desespero. Eles queriam se independizar dos ingleses, mas o fato é que foram deixados completamente sozinhos. Mas entenda que Cingapura é uma ilha super pequena. E não só é pequena, como também não tem recursos naturais. É uma ilha de pescadores pobres. Não tem absolutamente nada. E eles foram deixados na mão, à própria sorte. E bom, olhem os pintinhos que tem por aí. São pintinhos que não têm medo das pessoas e andam por aí. Olha, está cheio. Esse Lee enfrentou tudo e fez isso como ninguém. E eu digo isso porque é um caso extremamente único. E é muito interessante porque tem muita gente que diz não, porque Cingapura é como uma espécie de ditadura, mas do bem. Não, é um país completamente diferente, democrático. O que acontece é que Lee foi reeleito, aqui existe reeleição, o fato é que Lee foi reeleito por 40 anos, ele foi o primeiro-ministro do país por 40 anos e deixou de ser porque se aposentou. O fato é que aqui o primeiro-ministro é reeleito a cada 5 anos. O fato é que nos primeiros 5 anos foi quando ele já desde o primeiro dia planejou tudo. O fato é que, sendo um país que não tem absolutamente nada a oferecer além de mão de obra, Lee pensou que deveria buscar investimento internacional. Até que ponto? Dar muitos benefícios fiscais, ou seja, dizer, aqui nós podemos fazer o que você quiser. Por favor, se você vier montar uma empresa, uma fábrica, o que for, e contratar pessoas daqui, nós te damos 10, 15, 20 anos, depende de quantas pessoas você contratar. Vamos te dar X anos em que você não vai pagar impostos. O fato
é que um país que não tem absolutamente nada, tudo bem, você pode me oferecer não pagar impostos, mas o que eu posso fazer para confiar que realmente vai ser boa a minha decisão de investir no seu país onde não tem absolutamente nada? Eles ficaram mais rigorosos com as leis. O que quero dizer com isso? Eles queriam garantir que era um país onde não havia absolutamente nenhuma corrupção, que a política era estável. Por isso, nos seus primeiros 5 anos, parece que ele já tinha conseguido, repito, fazer muita coisa. A necessidade era essa, de melhorar a situação das pessoas. E o fato é que foi assim que ele conseguiu ser reeleito, uma vez, outra vez, e de novo, e de novo. É como se ele estivesse se esforçando muito. E bom, a confiabilidade internacional era algo que importava muito para ele, que não houvesse corrupção, que as pessoas cumprissem as leis, ao mesmo tempo mostrar melhorias para o povo, para continuar sendo reeleito. E bom, aí temos, primeiro, as empresas internacionais mostrar que é um país seguro, politicamente estável, que vai ter poucos impostos. E o que mais estaria faltando? E outra coisa que ele queria era que qualquer pessoa, qualquer investidor que chegasse ao país do aeroporto até o centro, percebesse que era uma cidade bonita. Então a primeira coisa que tiveram que fazer foi arrumar toda a rota ao redor do caminho do aeroporto até o centro, para mostrar também um pouco de uma cidade bonita. E isso, o lado superficial, eles viram como algo super importante, e a verdade é que conseguiram bastante, porque superficialmente Singapura está muito bem. Que investidor não vai se surpreender ao ver isso assim que desce do avião? Ou seja, Singapura basicamente tem o aeroporto mais turístico do mundo. Isso aqui está no aeroporto e é também uma das atrações turísticas mais importantes do país. Além disso, o aeroporto ganhou o prêmio de melhor aeroporto do mundo por vários anos, não lembro exatamente quantos. E bom, com o que isso pode competir? A água é dessa cor mesmo ou é água suja? Bom, a água potável aqui também é um tema muito complicado. É um país onde se paga muito caro e mais, é confidencial. O preço que Singapura paga por litro de água para a Malásia é confidencial, o preço não é público, mas sabe-se que é muito caro. E bom, existem projetos futuros sobre reserva de água, reciclagem de água e tudo isso, mas é assim, Singapura não tem nem água potável de forma natural. E veja, os shoppings também estão cheios porque, claro, os shoppings sempre mostram um bem-estar econômico superficial. Mas o que eu gostei é que há muitos bairros autênticos, porque embora Singapura como nação seja muito jovem, o país em si, o território, existe há muito tempo. Por isso é que tem bairro muçulmano, tem bairro chinês, tem bairro indiano, tem bairro de tudo, e isso é legal. Mas eu adoro que eles têm até o barquinho estilizado, querem fazer meio veneziano, mas lojas de presentes e coisas assim tem por todo lado. Da mesma forma que se vocês quiserem fazer compras, comprar presentes e esse tipo de coisa do Japão, lembrem-se que com o Zen Market JP, na descrição tem o link de desconto de 1.500 ienes na sua primeira compra, caso queiram comprar coisas online do Japão. Podem ser coisas da Amazon, Yahoo, Japan, Mercari, Bukov, e vocês podem fazer qualquer compra online do Japão, na qual um produto vai ter uma comissão entre 0 até uns $5 no máximo por produto que quiserem comprar. Para pacote de produtos, o pagamento é único. Ou, por exemplo, um pacote de mangá com 10 volumes, vocês pagam uma única comissão de, digamos, $5, por assim dizer, dependendo do que quiserem comprar. Mas Zen Market, na verdade, é o patrocinador de confiança, que é um dos que nos ajuda a viajar para esses lugares, junto com os membros do canal. Na descrição vocês têm o link de desconto da Zen Market JP, amigos. Obrigado, Zen Market, sempre por nos apoiar. Bom, obviamente essa é a vista mais clássica, famosa de tudo que é Singapura, o Marina Sands. Esse famoso edifício triplo com esse tipo de barco em cima custou $4 bilhões. O engraçado desse projeto é que a empresa que construiu o Marina Sands não é dona do Marina Sands. Ou seja, entendam o nível de negociação que o governo de Singapura tem. Eles disseram, vocês fazem a construção, mas nem o terreno nem o edifício vão ser de vocês. Mas mesmo assim, vocês vão ter lucros. E sabem o que é mais engraçado? Que deu certo. Investiram $4 bilhões e depois planejaram um projeto para colocar uma quarta torre do lado direito do que se vê agora.
Em um quarto edifício, eles vão investir 8 bilhões de dólares, ou seja, o dobro do que em 3. Não sei, não faço ideia de como os números funcionam aqui, mas é ridículo. Outra coisa, por exemplo, Louis Vuitton colocou seu prédio ali, MAC colocou seu prédio ali, e tem uma pequena anedota sobre o prédio de... vocês veem o que é aquela bola que está ali? Bom, o fato é que a ideia que a Apple tinha era, queremos colocar uma loja da Apple e que ela tenha o formato de uma maçã. E eles disseram, você pode colocar um prédio ali, mas ele não vai ter formato de maçã, porque é aqui que todo mundo tira fotos de Singapura. E é um cenário icônico, emblemático. E a ideia é que a foto não seja uma promoção da Apple, mas sim uma foto de Singapura, não uma foto da Apple. E olha só, a Apple se deu mal, ficou uma bola, todo mundo sabe que é a bola da Apple, mas não é. Você vê a foto e se não te falarem, você nem percebe que é da Apple, embora todo mundo já saiba. Mas isso não tira o protagonismo do Marina Sands e isso é bom. Aliás, essas árvores aqui, que são umas doces, também tem uma combinação ecológica, porque além de fazerem crescer plantas ao redor dessas árvores, todo o sistema que tem em cima também foi feito para absorver a água da chuva, para alimentar as plantas, e a parte branca que vocês veem lá em cima também é um painel solar. Ou seja, assim como as plantas absorvem água e sol, mas as energias são aproveitadas. Agora, algo super interessante sobre a questão da moradia é que dizem que 90% dos singapurenses são proprietários. O fato é que Singapura tem apenas 6 milhões de pessoas de habitantes, dos quais 3 milhões e meio, pouco mais da metade, são singapurenses, ou seja, têm a nacionalidade. O restante são imigrantes ou residentes permanentes. Dos 3 milhões e meio, 80% vivem em moradias do governo. Dentre elas, esta é uma das mais famosas e mais modernas, que foi construída há cerca de 20 anos. Aqui deste lado há uma construída nos anos 80, essa é um pouco mais antiga. Mas o fato é que dos 3 milhões e meio de singapurenses com passaporte e nacionalidade vivem em moradias públicas, que basicamente têm um monte de benefícios, o que faz com que em 15 anos se tornem proprietários. E 90% dos que vivem nessas moradias já são proprietários. Os outros 10% meio que alugam do governo. A questão é, por que o governo quis fazer essas moradias públicas? E a resposta é muito simples. Basicamente, eles queriam que os singapurenses que vivem aqui sentissem que tinham um lar. No começo, os singapurenses diziam, se perguntassem, de onde você é? Eu sou indiano, mas de Singapura. Eu sou chinês, mas de Singapura. O fato é que ter uma casa aqui e ser proprietário transformou essa identidade. Ou seja, eu sou singapurense, mas de família chinesa ou de algum país muçulmano. E outra coisa é que nessas moradias, as pessoas que moram lá, há uma porcentagem reservada para muçulmanos, outra porcentagem para indianos, outra para malaios e outra para chineses. E isso faz com que as pessoas tenham que conviver, porque veja, por conveniência elas vão querer morar nesses prédios. Mas por uma questão de obrigação social, digamos assim, elas têm que se adaptar a conviver com pessoas de outras culturas, outras etnias, outras religiões. E, bom, funcionou muito bem para eles. Bom, em Singapura, a comércio ambulante é proibida, especialmente a de comida, principalmente para evitar o comércio informal. Mas o que foi feito, porque em todo o Sudeste Asiático é muito comum os mercados noturnos de barraquinhas de comida de rua. Aqui o que fizeram foi colocar aqueles que queriam vender comida nos chamados praças de alimentação, que são chamados de hawkers. Aqui, por exemplo, o aluguel é barato, é o governo que lhes atribui os espaços. E eles até têm o compromisso de que, como recebem o aluguel barato e tudo mais, eles têm o compromisso de vender comida barata para que as pessoas possam comer fora por um custo muito baixo. Por isso muita gente, aliás, os pratos têm que custar menos de 10 dólares. 10 dólares de Singapura. E o fato é que aqui as pessoas às vezes tomam café da manhã, almoçam e jantam em família nesses lugares porque é realmente muito barato, especialmente para a economia de Singapura. Já tem fama de ser um dos países mais caros do mundo. E além disso, eles são obrigados a passar pelo controle sanitário, no qual existem as classificações A, que é a melhor, B e C. E se for abaixo de C, o local é fechado. Dependendo da região, pode haver lugares muito turísticos onde todos são A, outros que são mais normais, que tem A e B, e depois há os que são B e C, que são um pouco mais
Vamos chamá-los de autênticos. Mas aqui vem gente de todas as cidades e de todas as nacionalidades e o que for para comer. E também, por lei, basicamente, eles são obrigados a ter uma porcentagem de comida chinesa, halal, indiana, para que todas as pessoas possam comer na mesma área, independentemente da etnia. Mas é interessante como a cidade é toda projetada para que as diferentes etnias convivam em harmonia. Na verdade, tudo isso é muito bonito. Este é um mural do artista de rua mais famoso de Singapura, que se chama Gib Ye Chong. E o fato é que, bom, às vezes encomendam murais a ele, e a questão é que ele sempre tem algumas características. Uma delas é que ele sempre coloca um calendário em sua obra. Se ninguém fala nada, ele coloca a sua data de nascimento, que é de 79. E como ele é muito fã de gatos, com certeza suas obras têm gatos. Agora, o fato é que este restaurante aqui encomendou um mural a ele, no qual pediram que colocasse no calendário a data de inauguração do restaurante. Mas disseram para ele não colocar gatos. E ele disse, se eu não colocar gato, eu não faço a obra. Bom, tudo bem, pode colocar, mas que seja discreto. E o gato está aqui. Ali. Bom, o senhor cumpriu. Então é isso. O gato saiu e foi bem discreto, porque estavam me dizendo que tinha que ter um gato de qualquer jeito. E eu fico, onde está o gato? Onde está o gato? E ele me disse que foi o guia que temos hoje que falou isso, que foi colocado pela agência Tu Guia de Tailandia, com quem vamos conhecer Singapura e Tailândia, com os guias deles. Então eu recomendo muito. Além disso, o pessoal do Tu Guia de Tailandia salvou a nossa vida nas férias de 2 anos atrás na Tailândia e agora estão nos ajudando de novo. E além disso, eles têm guias excelentes, conseguem guias muito bons e basicamente todo o vídeo que estou fazendo hoje é por causa das informações que os guias me deram. Muito, mas muito recomendado. Por outro lado, há a questão da integração com a natureza. O fato é que, basicamente, desde a independência de Singapura, desde o primeiro dia, basicamente, eles disseram que seria uma cidade-jardim. Veja, essa cidade está ali coladinha na linha do Equador, é um país super quente, super úmido, que era um país extremamente pobre. A visão de futuro era muito grande. Disseram, estamos na pior, mas vamos levantar este país. E eles já estavam visualizando que no futuro seria uma grande cidade. Mas claro, se fosse uma cidade toda asfaltada, aqui, sem uma árvore, você morre de calor por causa da localização da cidade. E o fato é que tem verde por todos os lados. E tem um regulamento que pelo menos é muito respeitado. Projetos grandes é que se você quiser usar uma quantidade grande de espaço para um projeto de um prédio grande, por exemplo, digamos que seja, não sei, um terreno de 500 metros quadrados, então, esse prédio, distribuído de um lado ou de outro, tem que ter 500 metros quadrados de natureza integrada. Ou seja, mesmo que seja colocar plantas nas paredes, mesmo que seja fazer um mini jardim em um andar, qualquer coisa, aqui, por exemplo, não se vê nada por fora, mas com certeza por dentro tem que ter algum tipo de jardim. O prédio que estava ao fundo há pouco tempo, aquele ganhou prêmios por ter sido feito com, não sei como se chama, mas ganhou prêmios pela quantidade de natureza que foi integrada nesse prédio. E portanto, apesar do calor que faz, é um país em que, por sorte, encontrar sombra não é um problema. Isso é muito bom. Bom, não tenho muito, mas aqui tenho 2 notas dos dólares singapurenses ou singapurianos. Vou ficar nesses vídeos falando singapurianos, singapurenses e singapurantes, que seriam a mesma pessoa, um presidente, segundo me disseram. Não o grande e famoso Lee Kuan Yew, que foi o mais querido e famoso, mas como essa era uma pessoa de muito pouco ego, não aparece nas notas. Aliás, ele disse que uma vez que falecesse, seja lá o que fosse, não queria nenhum monumento para ele. Ele queria dar o exemplo de perfil baixo, de que os políticos não são como heróis, mas o perfil discreto desse Lee foi muito bom. E hoje estou com uma camisa diferente porque não importa, pessoal. Outro dia gravando outra coisa, esqueci de mencionar isso. Agora, muita igualdade ou tudo o que você quiser, mas uma coisa que notei é que a maioria das pessoas que trabalha com limpeza de ruas ou obras e coisas do tipo, os trabalhos menos qualificados, na maioria, vi que eram pessoas da Índia e isso fica bem evidente.
Acho que só vi alguma senhora da limpeza com rosto chinês, mas basicamente a maioria dos que trabalham em obras eram indianos ou talvez alguns malaios de pele bem escura. E eu acho que essas coisas não são por acaso. A maioria da população é chinesa, porque não tem chineses nas obras, com certeza deve ter, mas olha, coincidentemente tudo o que eu vi não foi assim. Olha, podem ser imigrantes, talvez não sejam singapurianos da etnia indiana. Então, mas enfim, olha, aí eu já não sei, porque essa questão da imigração, isso eu realmente não pesquisei muito. Mas um dos maiores projetos de infraestrutura que fizeram em Singapura para demonstrar a capacidade que tinham foi o sistema de metrô, no qual eles investiram pesado. Basicamente toda a cidade está super conectada pelo sistema de metrô, que só foi inaugurado em 85, ou seja, levou cerca de 20 anos desde a independência. Mas veja, eles estavam encaminhando e aí disseram, ok, olha, isso é o que podemos fazer. Porque, claro, você pode confiar na nossa política, pode confiar nos baixos impostos, pode mostrar muitas arvorezinhas na cidade, mas, veja, a maior parte da mão de obra do seu país está capacitada para grandes projetos de infraestrutura. Bom, aqui está a prova. E os primeiros trens que colocaram no país tinham um pequeno problema, que era o fato de que havia um sensor que, se uma pessoa passasse, aquela porta tinha que abrir, né? Ok? Isso é bom, para que a pessoa não acabe sendo esmagada. O fato é que, em 1990, 5 anos depois da inauguração do metrô, começou a virar moda um tipo de vandalismo, que era colocar um chiclete nesses sensores. E o que isso fazia? Que o sensor não funcionasse direito, as pessoas achando, confiantes de que a porta ia se abrir de novo, mas ela se fechava e a pessoa ficava presa entre as portas e isso causou muitos problemas. E claro, querendo mostrar que tinha um sistema de metrô muito bom, era uma vergonha total. E foi por isso que proibiram o chiclete neste país. Não é porque simplesmente não queriam chiclete jogado no chão, era por isso. Mesmo assim, hoje em dia, esses sensores já não existem mais porque o sistema não era bom. Portanto, continuam proibindo o chiclete, mas não é necessário. Mas dizem que já não se importam em tirar a lei simplesmente. Esses macarrões parecem promissores, eu gosto desse marrom intenso. Vamos ver, o caldo parece uma gelatina. Muito bom, muito bom. Sabor de molho de soja, gosto de soja. Vamos ver, os macarrões feitos pela senhora ali. Isso custou os 2 pratos, ainda por cima pedimos o tamanho grande, nos custou $7. $7 pelos 2 pratos grandes. Muito barato. Muito bom. Isso alimenta a alma. Como eu gosto quando é uma cozinha assim, meio suja, feita por uma senhora que custa bem barato. E parece pesado. Isso é felicidade. A comida de Singapura era famosa por ser saborosa e barata, e é verdade. Muito bobo quem vai nos restaurantes chiques, sofisticados, elegantes, porque aí sim vão te cobrar caro. Neste país, eles desde o início buscaram valorizar os estudos. Como é um país que não tem nada para exportar, não tem matéria-prima nem nada, sabiam que o que precisavam era ser pelo menos um bom país na área administrativa, além da mão de obra. E, portanto, aqui sempre se valorizou muito os estudos, o intelecto, a tal ponto que, claro, as pessoas que viveram na época em que o país se tornou independente e hoje em dia já são bem idosas, essas pessoas perceberam a importância dos estudos e hoje em dia se exige muito dos jovens. Essa cultura também é transmitida aos jovens atualmente. A um ponto tão extremo que, pelo que me contaram, acontece muito de crianças de 8 ou 9 anos serem atletas, músicos, tocarem violino, piano, o que for. E chega a um ponto em que se pode dizer que as crianças fazem qualquer coisa, menos coisas de criança. A única coisa que fazem é aprender, estudar, buscar uma vocação, e isso faz com que haja muita competitividade. Ou seja, as crianças têm uma infância bastante difícil em relação aos estudos. Além disso, as pessoas exigem muito. Agora estamos no bairro muçulmano. Estávamos dizendo que o governo tinha criado esse sistema, meio que forçava as pessoas a unir as etnias em bairros e casas e todo esse tipo de coisa. Mas por que existe um bairro muçulmano? Por que existe um bairro chinês? Existe um bairro indiano também? Bom, a resposta é simples.
Na época da colonização, os ingleses realmente criaram bairros para os muçulmanos, para os chineses, para os indianos, porque, claro, era mais fácil controlar as comunidades. Você tinha todas juntas ali, né, como formar guetos. E Singapura não quis dissolver isso, porque também estaria dissolvendo a identidade dos bairros. Portanto, isso foi respeitado até hoje, embora nas casas construídas pelo governo nesse mesmo bairro vão morar chineses, hindus e também muçulmanos. Mas é muito curioso que pelo menos isso eles respeitaram. Digamos outra coisa, por exemplo, neste país há 4 idiomas oficiais. 4. O inglês, que é utilizado como idioma veicular, o mais universal. E depois há os outros 3 que pertencem às principais etnias. O chinês mandarim, o tamil, que seria o idioma principal da etnia indiana, e o idioma malaio, que é da maioria dos muçulmanos. Qual idioma se aprende na escola? Os alunos na escola têm que aprender 2 idiomas. Um é o inglês, que é obrigatório para absolutamente todos, e depois precisam aprender a língua materna, que pertence à sua etnia. Ou seja, se o aluno for da etnia indiana, vai aprender tâmil. Se for de família chinesa, vai aprender chinês. Agora, se acontecer de o aluno não pertencer a nenhuma dessas 3 etnias, ele pode escolher outro idioma, ou, por exemplo, o chinês é o mais escolhido porque para negócios costuma ser o mais útil. A questão dos carros é muito interessante neste país. Vão haver no total, no máximo, 1 milhão de carros em um país de 6 milhões de habitantes. Claro, como há tão poucos carros no país, obviamente é ultra caro. Quão caro? Bom, simplesmente tirar a carteira de motorista já te custa 100 mil dólares. 100 mil dólares. Somente a carteira de motorista, e ela tem validade de 10 anos. Se vencer, você tem que pagar de novo. E para ter um carro, você só pode ficar com ele por 10 anos. Passados os 10 anos, esse carro já não pode mais ser usado. Você pode vender para o exterior, mas não usá-lo mais no país. E os carros pelo menos custam 200 mil dólares, ou seja, o mínimo que você precisa para ter um carro são 300 mil dólares. E infelizmente isso inclui o que são os táxis, o que é tipo Uber daqui. O fato é que às vezes uma pessoa, não sei, 3 pessoas entram em acordo, compram, tiram a carteira de motorista entre os 3, compram um carro e trabalham se revezando como taxistas. Também os carros, os caminhões, que aí já pertencem a empresas, mas a questão é que o assunto dos carros é extremamente regulado. E bom, por isso também quiseram montar um bom transporte público para que as pessoas não precisassem comprar carros. Ou seja, disseram, queremos carros, mas não queremos congestionamentos. Tem uma coisa que esquecemos, porque a Malásia expulsou Singapura. O fato é que, embora já houvesse alguns conflitos políticos, porque, claro, Singapura tinha se tornado independente da Inglaterra e tinha ideologias políticas muito diferentes. Mas dizem que principalmente foi por uma questão racial. Uma coisa, o fato é que a Malásia é um país muito diverso em etnias. Há muitos muçulmanos, muitos indianos, muitos chineses, mas o malaio sempre foi predominante. Eles eram em grande parte, mas claro, desse lado os malaios eram minoria, a maioria eram chineses. Aliás, o primeiro-ministro era de origem chinesa. Dizem que eles foram expulsos por esse motivo, por uma questão racial. A Malásia hoje em dia é um país próspero, muito desenvolvido, mas Singapura cresceu muito mais. Ou seja, eles estavam em uma situação tão ruim, mas tinham tanto incentivo que, na verdade, levantaram completamente o país. Até o ponto em que o singapurense de dizer sou chinês, mas de Singapura, ou sou indiano, mas de Singapura, passou a dizer sou de Singapura com descendência de tal país. Ou seja, isso elevou muito mais o orgulho nacional. Todos levantam a mesma bandeira, ao ponto do orgulho de que agora, hoje em dia, eu uso um aplicativo chamado Visa Index, em que você coloca qual é o seu passaporte e ele te diz em quais países você precisa de visto ou não, etc. Veja só, no ranking mundial, em primeiro lugar está Singapura e em segundo está o Japão, ou seja, supera o passaporte japonês. Depois vem a Coreia,
a Espanha e depois vários países da Europa na quinta posição. Vocês sabem qual é o país com o pior passaporte do mundo? Coitadinhos, olhem lá embaixo de tudo, classificação 102, Afeganistão, coitados dos afegãos, depois Síria, Iraque, Paquistão. Não tem nada a ver, mas o povo do Afeganistão só pode ir para 4 países sem precisar de visto: Dominica, Haiti, Ilhas Cook e Micronésia. Nunca ouvi falar de Singapura. Eles podem ir para 194 países sem precisar ir previamente à embaixada desses países. Alguns são com isenção de visto, em outros o processo é feito online, o que é super prático. 194 e o Japão tem 190, ou seja, 4 a menos que Singapura. Ou seja, é nesse nível que eles estão porque conquistaram a confiança econômica, a estabilidade política, são abertos a bons acordos internacionais e tudo isso. E a questão da segurança, todas essas coisas. Eles conquistaram a confiança do mundo a ponto de ter o passaporte mais poderoso do mundo, ou seja, mais do que o Japão. Imaginem, incrível, agora também dizem que Singapura tem o PIB per capita mais alto do mundo, se não for o mais alto. E o fato é que sim, há um PIB muito alto, que é calculado em aproximadamente 90 mil dólares anuais por pessoa. Mas também é preciso levar em conta que, por ser um país bastante operário, há muita gente que recebe 700 dólares por mês. Ou seja, não é muito quando há pessoas que recebem isso. Mais de 100 mil dólares por ano, ou seja, é um país em que há bastante desequilíbrio em relação à renda. Mas veja, justamente por isso é que existem moradias públicas. Ou é por obrigação de garantir um bom acesso à comida barata, de oferecer um bom transporte público, ou seja, o mínimo. Olha, eu não moro aqui, não sei, e isso ninguém me contou, mas eu acho como turista que vim. Por sorte, não achei super caro, porque todo mundo fala que é um país caro, mas o que acontece? Tem coisas que também tornam o país caro. É que a divisão entre o público e o privado, ou seja, a educação pública é quase de graça, a educação privada é extremamente cara, mas cara mesmo. Que tipo de gente é o quê? Acho que talvez eu esteja exagerando, mas só para dizer, uns 60 ou 100 mil dólares por ano, uma escola privada, depois na medicina também tem privada e pública, e a privada é extremamente cara. Dizem, os serviços públicos não são ruins. Pelo que me disseram, as universidades são só 3. Dizem que são muito boas e acho que algumas são privadas, outras públicas. É um país onde o que é privado é extremamente caro. O mesmo acontece com a moradia privada. Os que são muito ricos têm que ser realmente muito ricos para poder comprar uma moradia que não seja pública. Porque se for do governo, você não pode ter mais de uma propriedade, só pode ter uma. Não pode comprar 2 propriedades do governo e colocar para alugar. Isso não pode, pelo que eu sei. Achei o país muito mais interessante do que eu pensava. Muito obrigado pelos guias que você me deu, os da sua guia na Tailândia, que você também tem guias em Singapura, porque me informaram, mas de uma maneira. Ou seja, a história e a cultura desse país são muito interessantes, sou muito grato. Propriedade, não é? Eu pensei que seria um país como Hong Kong ou como Xangai, que seria tudo super moderno e só isso, mas tem muito mais do que isso. É um país que tem bastante identidade, muito variada, mas a verdade é que eu gostei muito, recomendo e acho que aqui você fica 3 noites. Tendo 2 dias completos, é suficiente para conhecer o principal do país. Gostei de Singapura, é muito bonita e tem muitos contrastes, antigo, moderno, tudo. A gente se vê no próximo. Um abraço para você, sua família, seu pet e até para o seu vizinho babaca. Tchau! Bom, amigos, você pode assistir a este vídeo aqui. Se não, assista ao vídeo que está deste lado. Tem o botão de se inscrever aqui também. Não seja vacilão. Tipo, 50% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você assistiu até aqui e não se inscreveu? Não faz isso, se inscreve aí.